Mestre Jesus, bons amigos da espiritualidade, nós agradecemos. Agradecemos por mais esse dia e agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que online, para refletir e para introduzir em cada um de nós os ensinamentos da doutrina espírita, sempre com o objetivo do estudo, do aprendizado e da transformação, da pequena transformação diária. E nós te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, amigos! Estamos aqui em mais uma oportunidade para refletir sobre um tema de grande importância para cada um de nós. Hoje, o que nos foi proposto foi o tema família, a importância de fortalecer o laço. E que grande responsabilidade é essa, né? Falar de família justamente hoje, um dia em que a sociedade como um todo celebra o Dia das Mães. Nós sabemos que a doutrina espírita não institui datas. Afinal, todos os dias é Dia das Mães, todos os dias é Dia da Família. Mas não podemos perder a oportunidade de ressignificar, desmistificar antigos conceitos, trazendo significado para as coisas, refletindo, entendendo, buscando a razão dentro dessas manifestações sociais, né? É importante pararmos um pouquinho, refletir para além, né, do comércio, para além do social. A gente pode pensar um pouco no que significa aí família, qual a importância desse laço e qual a importância da figura materna, da figura da mãe dentro de todo esse contexto. Mas vamos lá, né? Primeiramente, é importante a gente pensar que o conceito de família sempre foi tema de reflexão, né? Independente de datas, o conceito de família sempre foi um tema muito buscado, muito discutido, dentre várias camadas da sociedade. Os educadores discutem sobre a importância da família, no desenvolvimento da criança e no seu aprendizado. A área da psicologia também discute sobre a importância da família, a área social, econômica, enfim. Como já dissemos, né? Todas as áreas da sociedade discutem, refletem sobre a importância da família, sobre o que é família. E essa discussão, ela vem ganhando cada dia mais peso. E Kardec, lá atrás, no início da doutrina espírita, no início da codificação da doutrina espírita, também se preocupou com esse tema. E lá, no Livro dos Espíritos, ele também incluiu questões que se referissem a esse tema. Afinal, nós sabemos que a doutrina espírita, ela se relaciona com todos os problemas da humanidade, com todas as temáticas da humanidade, né? A doutrina é resultado desse estudo, dessa interação e dos objetivos os quais ela compõe, né? Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Por isso que a doutrina espírita é sempre tão atual. E por isso que a doutrina espírita, ela se relaciona com tudo, né? Ela faz parte aí do nosso dia a dia. E todas as nossas ações, tudo que a gente realiza, ela está presente. O estudo da doutrina espírita, a reflexão dos seus ensinamentos, não se resume apenas naquela 1 hora que a gente está lá no centro estudando, não se resume nos 40 minutos de palestra, né? Ela está dentro do nosso dia 24 horas. Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, a gente pode aí pensar doutrinariamente, né? Porque afinal, a doutrina tem como objetivo a transformação da humanidade. Sendo assim, ela vai se relacionar com todos os problemas da humanidade.
Voltando aqui, Kardec também se preocupou com esse tema, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma parte que vai falar sobre a lei de sociedade, né? Lá na parte das leis morais, a gente vai perceber que uma das leis morais é a lei de sociedade. É a lei que vai pensar na importância de viver em conjunto. E quando a gente fala viver em conjunto, nada melhor do que pensar em família, que é o primeiro modelo de sociedade o qual nós estamos inseridos. E Kardec, na questão 774, dentre outras coisas, ele questiona se a família é apenas um costume social. Ele elabora uma questão bem complexa, e dentro dessa questão, o objetivo é questionar aos espíritos, perguntar mesmo para os espíritos se a família é apenas um costume social. E olha que interessante, esse questionamento que Kardec fez lá atrás, há 165 anos atrás, é um questionamento que permanece até hoje. Nós vemos estudos de faculdades, universitários, levantamento, né, de fóruns de discussão dentre acadêmicos, dentre pessoas comuns, né, em rodas de discussões, enfim, que questionam isso, se a família é apenas um costume social, se é algo que a gente foi acostumado a estar, acostumado a viver, se foi algo que a gente foi construindo aí desde lá dos tempos primitivos, né, que nós precisávamos andar em conjunto e isso foi se perpetuando e hoje a gente vive na família por mero costume? Será que é isso? Então os espíritos categoricamente falam que os liames sociais, eles são necessários ao progresso. E dentro disso, os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então aqui os espíritos nos explicam que a família não é apenas um costume social, não foi algo que a gente se acostumou e vive até hoje, e que se a gente não estivesse nesse contexto familiar, estaria tudo bem. Não. Aqui ele fala que as relações familiares, os laços de família, eles são o resumo dos liames sociais e é o que a gente necessita para o progresso. É o que a gente necessita para o aprendizado. Liame tem a ver com ligação, né? Então, nós precisamos estar ligados com as pessoas ao nosso redor. É necessário criar vínculos. Lembrando lá do Pequeno Príncipe, né? Que dizia poeticamente que nós somos responsáveis por tudo que cativamos, né? E é exatamente isso. Nós precisamos nos responsabilizar uns pelos outros e aprender a nos amarmos como irmãos. E dentro disso, a família vai ter um papel essencial. E nessa questão, a gente ainda pode entender que viver em sociedade, estar em família é uma lei natural. Ou seja, não é um costume, é uma lei. É algo que está em nós, na nossa consciência, e por isso é importante que a gente mantenha. Afinal, seria muito fácil para mim dizer que sou uma pessoa paciente, que sou uma pessoa calma, tolerante, bondosa, benévola, se eu vivesse sozinha no topo de uma montanha ali, excluída de tudo e de todos. Somente a vida em sociedade vai me proporcionar o aprendizado verdadeiro, porque é lá que eu vou mostrar se eu realmente tenho essas qualidades, se eu realmente possuo essas características positivas e assim me dizer evoluída, né? Nessas interações é que a gente vai aprendendo, que a gente vai errando, que a gente vai construindo e nos auxiliando mutuamente. Não tem como viver isolado, não tem como viver sozinho. E dentro desse capítulo, que vai tratar da lei de sociedade, os espíritos dizem isso também, né?
que não é possível estar em isolamento. É necessário que a gente viva mesmo em grupo, e nada melhor do que a família para proporcionar para nós esse tipo de aprendizado, né? Porque muitas vezes, na rua, no trabalho, nos outros meios sociais que nós convivemos, a gente não se sente responsável por aquelas pessoas. São pessoas que vêm, que vão, e é claro, né? A nossa influência, a nossa postura vai impactar aquelas pessoas, com toda certeza. Então é importante que a gente tenha aí bem dentro de nós, fixo, os nossos valores, não é mesmo? O respeito para com o outro. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Ainda que esse outro eu encontre apenas uma vez na minha vida. Né? Passei por uma pessoa que eu sei que eu nunca mais vou ver. A minha postura perante a ela também está sendo observada, né? Mas muitas vezes lá fora a gente pode aí vestir as nossas máscaras sociais. Totalmente normal, né? A forma com que a gente se comporta no serviço, a forma como a gente se comporta numa festa, a forma com que a gente se comporta no nosso templo religioso, no centro espírita, enfim, não é a mesma forma com que a gente se apresenta na família. Porque na família nós somos nós mesmos. Na família a gente perde todas as nossas máscaras e nos apresentamos como nós realmente somos. Dentro disso, Kardec também questiona aos espíritos, na questão seguinte, que é a 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Então, se essa ideia de que família é apenas um costume, de que viver em família não é necessário, se essa ideia ganhasse força e os laços de família fossem relaxados, né? Se esse conceito de família não fosse mais valorizado, qual seria o resultado, né, para a sociedade? O que será que aconteceria? E aí, os espíritos, eles respondem de uma maneira muito curta, porém efetiva, e não deixa espaço para dúvidas. Eles dizem que o relaxamento dos laços de família resultaria na recrudescência do egoísmo. E nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. O poeta já dizia na canção, né? É impossível ser feliz sozinho. E é verdade. É importante que a gente esteja aí vivendo em grupo, independente de que grupo seja. Mas essa relação de grupo é que vai construir em nós o que a gente precisa para aprender, para progredir, enfim, para evoluir. Quando a gente está em família, a gente vai colocar à prova tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai colocar à prova tudo aquilo que a gente vem trabalhando dentro de nós, todos aqueles valores que nós tanto almejamos. E nessa questão, ainda tem uma nota do professor José Herculano Pires, que traduziu, né, o Livro dos Espíritos e acrescentou, dizendo que aquele ensinamento dos espíritos, aquela asserção dos espíritos, que dizem que os laços de família resumem os liames sociais, então isso que os espíritos disse foi confirmado pelos estudos materialistas da sociedade. Nós sabemos que o Herculano Pires, além de ser um grande estudioso da doutrina espírita, ele era filósofo, jornalista, professor, enfim. Herculano, ele acreditava na importância da gente confirmar os ensinamentos da doutrina espírita através dos estudos materialistas, para mostrar que a doutrina espírita não está desvinculada da sociedade, que a doutrina não é algo à parte, que a doutrina está presente em tudo ao nosso redor. Então ele valorizava muito a busca de estudos acadêmicos para mostrar, para fazer um paralelo e dizer, gente, olha aqui o que a doutrina diz, olha aqui o que os estudos materialistas, o que os estudos da sociedade, o que os estudos científicos dizem.
e mostrar que existe aí semelhança, que a doutrina ela é sempre confirmada, ela é sempre constatada pelos estudos materialistas, né? Mostrando o que nós dissemos lá atrás, que ela está presente na sociedade. A doutrina existe desde sempre. Não é algo à parte, não é algo desvinculado, né? Pois muito bem, então ele está dizendo aqui que outros filósofos, outros estudiosos já diziam isso. Não foi a doutrina que inventou isso. Não, ela só está mostrando para nós, confirmando para a gente, explicando que é importante viver em família, mostrando que isso é um consenso geral, né? E aí ele vai colocando alguns filósofos reconhecidos, respeitados, que já diziam isso, né? Robert Spencer, que considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Marx e Engels, que disse que a família é o nosso primeiro grupo histórico, nossa primeira forma de interação humana. Auguste Comte, que diz que a família é a célula básica da sociedade, que é o embrião e o modelo, né? De maneira que a sociedade perfeita é a sociedade que funciona como a família, né? Para esse filósofo, a sociedade tinha que funcionar como a família. E ele fala também sobre John Dewey, que na sua obra Democracia e Educação acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Então é isso, né? Os espíritos disseram que os laços de família resumem mesmo o envolvimento social, a ligação social, e diversos outros estudiosos também diziam isso. Dando continuidade a esse tema, quando a gente fala de família, não tem como a gente não pensar na mãe, na figura da matriarca dentro da família. E quando a gente pensa na figura de mãe, nós temos diversas visões, não é mesmo? Nós temos a visão biológica, onde mãe é aquela que gera, é aquela que dá a vida, né? Que permite ali que aquele espírito venha ao mundo material, através do seu corpo. E essa visão já é algo muito forte, né? A gente pensar que dentro do corpo humano é possível gerar uma vida e manter essa vida durante 9 meses. Quando a gente vai aprender, quando nós estudamos ali na escola, né, sobre o processo de desenvolvimento, desde lá da concepção até o momento do nascimento, é algo realmente primoroso, né? É algo divino. Então, existe a mãe aí dentro de uma visão biológica, que é aquela que gera, que é aquela que vai ser responsável por trazer a criança à vida, né? Mas nós temos também a visão social, que impõe à mulher uma diversidade de regras, né? Que a mãe, ela tem que cuidar, que ela não deve nunca sofrer, que ela tá sempre forte, que ela ama acima de tudo, que ela vai se sacrificar, que ela é uma super-heroína, que ela vai cuidar da casa, vai trabalhar, vai cuidar dos filhos. Enfim, existe aí uma visão social em que a mulher, ela é sempre colocada ali como a responsável por estar com os filhos, com as crianças, que não pode sofrer, que não pode reclamar, que tem que estar sempre acima de todas essas dores, não é mesmo? E existe a visão psicológica, que coloca que a mulher, que a mãe, enfim, é aquela que vai moldar, que vai transformar a mente da criança, sobretudo nos seus primeiros anos de vida, através do exemplo da mãe, da influência da mãe, é que a criança vai crescer saudável, vai transformar a sua mente, vai moldar ali o seu psicológico para posteriormente essa criança poder construir novos aprendizados. Por isso até que nós escolhemos essa imagem, né, dessa pessoa aqui regando ali a mente
da pequena criança, né? E a criança depois regando outras mentes, regando, dando frutos, né? Regando aí, plantando, enfim. Para mostrar justamente que ela está seguindo o exemplo daquela que a ensinou, né? Então, nós temos várias visões, e aí cabe a cada um refletir sobre aquilo que faz sentido para si mesmo, né? Mas o principal, gente, é a gente pensar que não existe um modelo fechado de mãe, assim como não existe um modelo fechado de família. Como espíritos, nós sabemos que o espírito, em sua essência, não tem gênero, e nós podemos reencarnar de diversas formas diferentes, como homem, como mulher. Numa encarnação eu posso ser mãe, em outra encarnação eu posso ser pai, numa encarnação eu vou ser apenas tia, numa encarnação eu vou ser apenas uma cuidadora, apenas uma educadora. Talvez eu não vou exercer aquele papel de mãe na visão biológica, mas eu posso exercer o papel de mãe dentro da visão social, do cuidado. Ou eu posso exercer o papel de mãe na visão biológica, na visão social e na psicológica. Ou eu posso ser uma educadora e ficar apenas com a parte psicológica. Enfim, não existe um modelo fechado. Assim como eu posso observar que não existe um modelo fechado de família. Existe aquela família que é composta por uma mãe, por seus filhos, só pelo pai e pelos filhos. Uma família que é a avó que cuida, outra que são os irmãos que cuidam, vão cuidando uns dos outros. Tem família que não é ligada por laços biológicos. Por exemplo, nós, do Centro Espírita, nós formamos um grupo familiar. Porém, não temos laço biológico. Estamos ligados pelo vínculo, pelo amor, pelo respeito. Muitas pessoas, no seu espaço de trabalho, também formam um grupo familiar ali, porque convivem juntos, muito mais às vezes do que com a família biológica. Então, não existe um modelo tradicional de família. Existe, sim, a importância de estar em família, de estar num grupo social no qual eu me responsabilizo, no qual eu respeito aquelas pessoas, eu crio vínculo com aquelas pessoas, eu me comprometo. Família tem a ver com comprometimento. É um compromisso que a gente assume diariamente, umas com as outras, dentro daquele grupo de pessoas. E isso está para além dos laços biológicos. Nós sabemos que Dia das Mães são todos os dias, Dia dos Pais são todos os dias, Dia da Família são todos os dias, enfim. Diariamente nós somos convidados a repensar sobre a importância de fortalecer os laços familiares, sobre a importância de viver em família, mesmo diante dos desafios e principalmente diante das diferenças, né? Família não quer dizer igualdade de pensamentos e atitudes, muito pelo contrário. Aqueles que reencarnam na mesma família biológica ali e que convivem junto diariamente são, muitas vezes, laços construídos em outras encarnações. Laços de amor, mas, em alguns momentos também, nós encarnamos com laços de comprometimento de outras encarnações, no sentido de resolver pendências. E aí que entra os desafios, né? O desafio da tolerância, da paciência e o desafio da transformação diária para a gente poder manter aquela família. E dentro disso, a gente não pode deixar de valorizar o esforço da mãe. Que ainda que não seja aquela mãe que gerou, que ainda que não seja aquela mãe biológica, né, como nós falamos, tem um papel social e psicológico muito importante. E valorizar também a mãe, dentro da visão biológica, né, que é aquela que gera, que é aquela que vai criar, que é aquela que vai transformar, que vai dar de si mesmo, na transformação desse outro,
que se comprometeu com o Criador, que se responsabilizou em transformar aquele espírito num cidadão de bem. E isso, com certeza, merece o nosso respeito, merece o nosso carinho diariamente. E devemos pensar que esse carinho, que esse respeito, ele não encontra distâncias, não encontra barreiras. Mesmo a barreira da desencarnação, barreira da morte, ela não existe para o amor, ela não existe para o pensamento. Então, que nós possamos, nesse momento, pensar nas mãezinhas que estão no plano espiritual, que nós possamos pensar nos filhos que estão aqui encarnados e que muitas vezes, nesse momento, lembram daquelas que já partiram. Pensar naquelas que, ainda que não sendo mães biológicas, assumiram responsabilidade também com espíritos que estão aqui encarnados e que precisam de amor, que são as cuidadoras e que igualmente exercem o papel de mãe. Que nós possamos nos fortalecer, porque nesse sentido, a doutrina como consoladora mostra pra gente que a morte não existe, que o espírito é inatingível e que os laços que nós construímos aqui, eles permanecerão. Os laços verdadeiros de amor sempre permanecerão. E eu gostaria de encerrar com uma mensagem poética ditada por Meimei a Chico Xavier no livro Pai Nosso. O livro Pai Nosso é um livro infantil muito interessante, com passagens, poesias, histórias que ensinam aí valores morais, que ensinam aí bons comportamentos, boas atitudes para crianças, mas que também para nós adultos nos servem de reflexão. A gente fala que é para criança, né? Porque esse espírito Meimei, aliás, que é o pseudônimo de Irma de Castro Rocha, esse espírito, enquanto estava encarnado, era uma educadora. Teve o sonho de ter o filho, porém morreu muito jovem, não teve tempo de ser mãe. Mas, enquanto educadora, auxiliou a muitas crianças. E depois que desencarnou, ela continuou com esse trabalho de amparar as crianças que desencarnavam, de cuidar também das mãezinhas. Ela tem um livro, né? Na verdade, ela faz parte aí de um livro que se chama Antologia Poética das Mães, também psicografado por Chico Xavier, muito interessante, que traz aí também muitas reflexões sobre esse papel, né? Sobre essa figura materna. Porém, nesse livrinho, Pai Nosso, ela vai trazer histórias de diversas temáticas. E uma delas, ela vai trazer esse texto Mãezinha, que é muito interessante pra gente, e ao mesmo tempo que homenageia, né, as mãezinhas, ele vai refletir, ele vai agradecer, e ele combina muito com a temática de hoje, né? Afinal, estamos falando aí sobre fortalecimento de laços. Então, que a gente possa encerrar a nossa reflexão de hoje com esse texto. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispudesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar,
que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua. Que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé. Que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. E nesse momento, permaneceremos com nossos pensamentos elevados, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e vibrando por todas as famílias, por todas aquelas mãezinhas que nesse momento estão no plano espiritual, por todos aqueles filhos que permanecem encarnados e muitas vezes sentem mutuamente saudade. Que possamos vibrar por todas as famílias que nesse momento não têm um lar, por todas as famílias que estão separadas pela guerra, que nós possamos ter verdadeiramente no nosso coração a certeza de que os laços de amor, de respeito e de carinho permanecerão. Que possamos, Mestre Jesus, agradecer por todos aqueles que têm o privilégio e a oportunidade de estar com os seus. E que mesmo diante dos desafios, convivem juntos e aprendem. E nós agradecemos mais uma vez do fundo do nosso coração pela oportunidade que tivemos de refletir sempre. Que em oportunidades futuras possamos estar novamente juntos. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.